o Henry Ford saindo montando operações ao redor do planeta. Essa aqui, volto a colocar, completamente perdido no meio do nada do Pará. Isso aqui foi uma iniciativa das mais malucas, se aproveitando ainda que o Brasil produzia muita borracha, né? Depois isso foi transferido para a Ásia. O Brasil, né, houve o fungo, e a gente nunca conseguiu repetir a produtividade que a Ásia tem, mas, né, eles tentaram aqui, cara. Isso é uma das experiências mais malucas, mas mostra também muito assim, como a cultura deles veio pra cá e ela não sobreviveu. A coisa mais maluca é a cultura capitalista não conseguiu derrotar o primitivismo dos habitantes locais. Essa aqui é um típico exemplar das casas dos americanos. Fordlândia era dividida em 3 bairros. Um bairro para os operários, para a equipe que trabalhava com a coleta de seringa e manejava nos galpões. Para os engenheiros, esses brasileiros, que tinham algumas casas melhores. E aqui para os americanos. Os americanos tinham encanamento de água completo, elas eram maiores, elas eram mais arejadas. Elas eram feitas de acordo com o jeito americano de se viver. Uma dessas casas, que infelizmente a gente não consegue mostrar direito para vocês, mas uma dessas casas tinha até piscina. Ali dá para ver no fundo, tem uma piscina. Tinha balanço, assim, eram casas agradáveis para que os administradores que ficaram aqui pelo menos coisa de 10 a 15 anos, eles tivessem um estilo de vida decente, tá? Só que a vida começou a ficar tensa. A relação entre eles e os brasileiros começou a ficar não funcional e a necessidade de aumentar a produção, coisa que não estava acontecendo aqui, começou a ser afetada pelas oportunidades de extração de látex na Ásia. Tailândia, dentre outras nações, elas acabaram roubando a produção brasileira de látex, né? Os ingleses levaram isso para lá e o látex começou a ser feito em outros lugares. Aqui, infelizmente, a praga, havia um fungo que atingia as nossas seringueiras, ele afetou a produção e isso somado a essa crise cultural, a treta entre os americanos e os ribeirinhos, entre os paraenses, a gente começou a ver a derrocada. Mas é muito maluco para imaginar, né, século XX, americanos se instalando aqui, né, é no meio do Pará, no meio do Pará. Se é difícil para vir para cá, eu vim de Santarém de carro até aqui, demorou 5 horas com estados horríveis, imaginem eles naquela época, deslocamento de barco com água, picada no meio da floresta, teve que fazer acordos junto com o governo brasileiro, foi uma loucura muito grande. Mas isso tem a ver, isso traz alguns sinais que eu acho que são bem interessantes da gente colocar, de como é o desenvolvimento econômico, como funciona o próprio capitalismo, né? E como esses choques culturais, infelizmente, eles vão acontecer e eles podem não necessariamente ser benéficos para ambas as partes. A Ford, né, assim como outras empresas industriais americanas, se instalou no Brasil, só que ela se instalou no Centro-Sul, em São Paulo, um lugar mais metropolitano em que as pessoas já estavam adequadas a uma cultura de trabalho diferente. Aqui não. Só para dar um exemplo, aqui eles instituíram um regime de trabalho das 9 da manhã às 17 horas. Os moradores locais não queriam, eles gostavam de trabalhar quando estava mais escuro, gostavam de extrair o látex em outros horários, que não queriam trabalhar no período mais quente. Então, todas essas tensões foram minando as relações entre eles e impedindo que a coisa funcionasse. O problema é que isso foi dando treta, né? Foi dando treta a ponto de... teve algum momento, um dos momentos de tensão, que eu acho que eles chamavam de panelada, os americanos fugirem, tiveram que fugir para o mato, ali para a floresta, para não ser pego na porrada pelos locais. O Ford ele tentou se adaptar e ser generoso com a cultura local, né? Eles eram os famosos nos Estados Unidos WASPs, né? White, Anglo-Saxon and Protestant, ou seja, branco, anglo-saxônico e protestante. Ele ergueu uma igreja católica aqui, a população local sempre foi católica, aqui é um convento para freiras católicas. Então ele fez uma espécie de um mix cultural em que a cultura de trabalho e alimentar era americana, mas respeitando valores religiosos aqui da população. O que acontecia nesse sentido é que a população não conseguia se adaptar, por várias razões. Você imagina você pegar uma população, uma parte dela ribeirinha, outra parte que vivia, vamos dizer, de extração da floresta, completamente alheia a um capitalismo industrial do século XXI. Aí você coloca eles num regime de trabalho do século XXI. Essas pessoas não se adaptaram. E não é que as pessoas oriundas, vamos dizer, de modos de vida mais primitivos não conseguem se adaptar. Conseguem, as daqui não se adaptaram. E eu acho uma pena, Coisas que ele trouxe, tá, que ele tinha nas empresas dele nos Estados Unidos. Uma ideia muito clara de proibição da bebida é trazer a cultura da lei seca que havia no começo do século XX muito puritano ali nos Estados Unidos. Tinha uma coisa que era um trend também em parte da elite americana, que é evitar certos alimentos que, vamos dizer, davam aso ali a um comportamento mais luxurioso, mais sexual.
Então até o Kellogg's tinha isso, vamos comer grãos, vamos comer aveia, vamos comer milho, e isso vai fazer com que você segure seus instintos. Então ele tinha um tipo de alimentação mais ao padrão norte-americano. Também proibiu festas e prostituição nos arredores. E a galera daqui, os locais, não gostaram muito. Houve uma revolta, que foi conhecida como a Revolta das Panelas, que eles destruíram o refeitório e saíram perseguindo os engenheiros e os administradores americanos, que tiveram que inclusive fugir para a floresta, porque eles não gostavam de certas práticas. E quais eram as práticas? Um exemplo, você tinha o horário do almoço. O horário do almoço, cara, qualquer fábrica é um horário restrito, 1 hora para almoço. A galera tinha, porém, uma cultura de alimentação, uma cultura, vamos dizer, alheia à do capitalismo industrial, em que eles queriam passar mais tempo comendo. Aí os americanos instituíram o modelo self-service, ou seja, tipo um bandejão, você retirava a comida ali, colocava a comida no prato, comia e voltava para o trabalho. E eles se rebelaram com isso, saíram destruindo as panelas, destruindo os equipamentos, não gostaram daquilo. Tá? E aí aquilo começou a gerar uma tensão muito grande, mas não foi exatamente aí que o projeto acabou. É que um senhorzinho que acho que invadiu aqui, a gente perguntou, e aí, se tinha algum parente e tudo. Aí ele falou assim, meu pai expulsou esses americanos, filha da p*** daqui, ele junto a Getúlio Vargas, expulsou esses graduados de merda e tal. E aí, enfim, ou seja, deixou marcas a guerra, houve realmente uma guerra aqui. Tá rolando. Isso aqui é muito maluco, cara. Isso aqui é muito maluco. Só para vocês que estão assistindo entenderem, né, aqui era o cemitério que foi feito à época, claramente teve um surto de malária. E por quê? As pessoas, como a gente vai vendo pelas cruzes da época, elas morreram basicamente na mesma época. Então, você pega aqui essa americana, a Sarah Colbich, ela morreu em 30. Esse aqui, o John Tickleman, morreu em 34. Dá pra pegar aqui o nome deles? Só que eles faziam cruzes para todo mundo, né? Então, aqui já é uma pessoa brasileira. É o Inácio José da Silva, ele morreu em 33. E para ter a necessidade de construir um cemitério para as pessoas que estavam aqui, tá? E ter uma área tão grande, dá para perceber que o problema era enorme. Uma coisa muito triste que acontece, né? Que é basicamente desrespeitar os cadáveres. Como os locais não conseguiram construir outro cemitério, então eles foram tirando as cruzes, ou seja, violando, né, o sepulcro aqui de quem estava enterrado, para colocarem outros mortos por cima. Então as cruzes das pessoas foram sendo jogadas. Essas cruzes menores, como vocês podem ver, são cruzes de crianças. E aí tem uma das cenas, parece de filme de terror, tá? Isso aqui é cena de filme de terror, parece que você vai invocar um espírito ali. São só cruzes de crianças. Vem ver isso aqui. Filho de Francisco Chaves, morto em 33. 30 de setembro de 33. Muito louco. 55 anos, exatos 55 anos antes do meu irmão nascer, que ele nasceu em 88, no dia 30 de setembro. Então o que tem aqui são as cruzes, né? Aqui essas pequenas das crianças. Então a malária gerou um morticínio aqui, cara, muito maior do que a gente poderia imaginar, tá? Quem assistiu a série Lost sabe, né? Porque havia na série Lost um experimento do projeto Dharma numa ilha, um lugar tropical no meio do nada, tocado por americanos. Não é mais ou menos isso, né? Não é mais ou menos isso que a gente está vendo? Aqui eles ainda preservam algumas das cruzes da época. Então tá aqui em cima de uma cruz pré-existente, colocaram aqui da Lúcia Castro Soledade, morreu em 2021. Né? Ela viveu quase 100 anos. É muito insano e é assim, a gente está no absoluto meio do nada. A gente imaginar que essas coisas aconteceram, né? Novamente, a incrível capacidade humana de buscar uma aventura. Porque o Brasil já é uma aventura muito estranha. Você pega um monte de português, sai lá da Europa, vem para esse lugar aqui, isso aqui é o inferno verde. É muito calor, é muito abafado. E monta um projeto nos trópicos. Aí você vai tendo as camadas que vão se sobrepondo. Aqui é a camada de, vamos dizer, capitalismo aventureiro americano, tentativa de colonização cultural. Né? Eu estava vendo, realmente eles tentaram colocar só comida americana mesmo. Pêssego em lata, feijão em lata, o arroz marrom, né, o brown rice, pão integral. E os caras aqui não se adaptavam. O que é uma pena, porque havia
carne, não muita, porque ele era contra o consumo exagerado de carne, mas era uma alimentação mais robusta. As pessoas aqui provavelmente eram subnutridas à época. E as pessoas normalmente tinham superstições com relação à forma de trabalhar. Eles não se adaptaram, né? Eles não se adaptaram, o que é uma pena. Apesar de que o problema cultural é só um dos problemas. Teve a malária, teve a praga. Várias camadas de cagada que... E logisticamente era muito ruim. Imagina você ter que botar toda a produção num barco, mandar o barco embora. E é o barco que tinha que ir até os Estados Unidos. Foi assim... Foi uma puta de uma cagada. Foi. O Henry cometeu um erro muito básico, que foi não mandar pessoas antes aqui pra olhar. Eles já chegaram com a estrutura toda montada. Ele só confiou e veio, né? Aí entra uma outra coisa, né? Ele acabou confiando num malandro. As coisas não foram exatamente como foram prometidas. E só pra arrematar isso que é interessante, eles fizeram uma segunda tentativa, que foi na cidade de Belterra. Que nós passamos lá, até gravei um vídeo lá. Cidade muito bonitinha, parece que lá funcionou um pouco melhor por um tempo, mas também uma hora simplesmente não valia a pena, porque era mais fácil extrair látex na Ásia, e a Ásia deixou o Brasil muito para trás nisso. Aliás, como em praticamente tudo que interessa, a Ásia deixou a gente para trás. A gente até começa e a Ásia termina. Triste história aqui, tá? Mas assim, este aqui, o Pedrinho vive me zoando em todas essas viagens que a gente faz, sobre, muito místico. Isso aqui é bem místico, tá? Não, isso aqui eu estou no clima místico do Renan aqui, realmente isso aqui é... Porque realmente assim, é um mundo gerado por americanos no meio de uma floresta, no meio do Pará. Isto é muito maluco, muito estranho. Tenta imaginar o drama dessas pessoas naquela época. Imagina você em 1930, com um surto de malária, você é um americano, tá perdido aqui, você não tem como se comunicar com a sua família no outro continente. Você só quer ir embora ou trabalhar, aqui eles oravam muito, eram pessoas muito religiosas, e aí não tinha como fugir, não tinha como fazer nada, aí você próprio fabricava na fábrica as cruzes para enterrar seus colegas de trabalho. No caso aqui, eu já identifiquei 3 cruzes com nomes de americanos, né? Mas a maior parte das pessoas que morreram eram brasileiras, então... É surreal. Né? Pesado. Foi muita gente, cara, foram centenas de pessoas que morreram aqui. Não é brincadeira. Pois é, amigos, encerramos aqui a nossa aventura em Fordlândia, uma das aventuras mais bizarras que nós fizemos, e aguardem que tem mais. Talvez não tão bizarra, talvez não tão macabra, mas também